Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Genô e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula trabalhando uma temática muito relevante para as questões das ciências humanas e também para a argumentação de possíveis temas de redação, que é o tema educação e sociedade. Dentro dessa perspectiva, vocês vão ter acesso lá no Active Software, vocês vão ter acesso dentro do e-mail que vocês vão receber, um material complementar que vai subsidiar toda essa discussão. Imaginem só, pensar a educação é perceber como a sociedade se organiza. Se aqui nós fizéssemos uma abordagem na perspectiva durkheimiana, por exemplo, nós íamos tomar como referência a ideia de que a educação é um fato social, porque é uma prática que ocorre em todas as sociedades. Cada modelo de sociedade cria um método, um modelo educacional formal ou informal para os seus membros, e isso dá sequência à dinâmica da sociedade. Dentro da aula de hoje, a discussão vai envolver as contribuições de um sociólogo francês muito conhecido na área da educação, que é o Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu vive durante toda a sua parte da sua vida entendendo a educação numa perspectiva crítica, analisando a sociedade dentro de uma lógica que é a sua principal tese. Para Bourdieu, a educação é pensada da seguinte maneira: a escola é um espaço de reprodução social. O que significa isso, Genô? Que a escola reproduz todas as desigualdades sociais que ocorrem fora dela. Ao invés da escola ser um espaço de democratização ou de aparar as arestas e as desigualdades, muitas vezes a principal preocupação da escola reside apenas na escolarização, na aprovação em exames, e ele esquece a principal premissa de fazer essa instituição como um espaço de organização das relações sociais. Ele vai apenas reproduzir. Para tentar entender isso, Pierre Bourdieu analisou a sociedade do seu tempo, a França, dentro de uma perspectiva que também se aplica à realidade brasileira. Para ficar mais fácil, eu separei aqui alguns conceitos que são centrais da teoria bourdieusiana e que nós vamos começar a estabelecer algumas conexões. Tudo bem? Imaginem só que nós temos essa relação aqui dentro da nossa sociedade. A nossa sociedade é dividida em classes sociais, mas não naquela perspectiva que o Marx fala na teoria crítica, conforme na aula passada. Agora é medido pelo poder aquisitivo do indivíduo. Você, quando vai fazer a inscrição do Enem, você já deve ter percebido o seguinte: você responde quantas televisões você tem em casa, quantos jornais você lê, quantos aparelhos de celular você tem. Ali é uma estratégia para medir o seu nível de aquisitivo, o seu nível de consumo na sociedade, sua capacidade aquisitiva. Bourdieu vai ser bem inteligente nisso ao mostrar que a posição social do indivíduo determina a quantidade de cultura que ele vai ter acesso e conhecimento que vai ser cobrado no Enem. Como assim, Genô? Bourdieu vai trazer a ideia do capital econômico. O que seria o capital econômico? Seria basicamente o acúmulo financeiro que as famílias têm, o poder aquisitivo, que vai ser determinante para que os indivíduos possam ter acesso ao capital cultural que é cobrado nos grandes exames. E quem é que vai possibilitar isso? A escola. Para Bourdieu, quanto maior o tempo que o indivíduo passa na escola, maior vai ser a capacidade de acúmulo daqueles itens de cultura que são utilizados nos vestibulares. E ele vai dizer o seguinte: o indivíduo que está lá na posição social da classe A, ele vai acumular saber com a possibilidade de ter mais acertos no exame do que o indivíduo que está na classe D, por exemplo, que ele passa pouco tempo no espaço escolar. Dentro dessa lógica, Pierre Bourdieu vai utilizar o conceito de capital cultural. Genô, o que seria um capital cultural? Seria o acúmulo de cultura que o indivíduo vai ter para que ele possa ter acesso àquilo que vai ajudar ele a ter êxito nos exames. Imaginem só, geralmente o aluno da classe social D, ele passa pouco tempo na escola, geralmente ele é de escola pública. A escola pública, historicamente, não tem a mesma estrutura que uma escola privada, e a partir disso aí é que essas desigualdades vão se perpetuar. Então, Bourdieu também vai dizer que o capital econômico também possibilita a viagem das famílias dentro de situações de vivência em outros países, que eles acumulam cultura e saberes que geralmente quem está na posição social
que é historicamente excluída na sociedade, não vai ter acesso. É a partir daí que, dentro dessa lógica, ele vai desenvolver o conceito de capital cultural. O que significa isso? Vamos pontuar o conceito. É o acúmulo de saberes que o indivíduo tem ao longo da história que vai favorecer com que ele possa melhor se posicionar na realidade, melhor se posicionar na sociedade. Qual é a grande lógica? Quando o indivíduo faz uma prova e ele é aprovado como o Enem, ele vai achar que ele mereceu por estar apto a entrar na universidade no curso que ele escolhe. Pierre Bourdieu vai fazer uma crítica a essa ideia de merecimento e mérito, mostrando que essa coisa desigual que é a educação, muitas vezes é naturalizada no discurso individual daquele que se superou, daquele que venceu. Dentro dessa lógica, também nós vamos ter o conceito de arbitrário cultural. O que é uma coisa arbitrária? É uma coisa que se impõe. Bourdieu vai dizer que a desigualdade na educação se impõe na perspectiva da formação do mundo. Imaginem só que muitos alunos que estão na educação pública, por exemplo, eles terminam o ensino médio e eles são educados a perceber que eles terminam os estudos para que eles procurem apenas cursos técnicos e que eles naturalizem o não acesso à universidade pública como uma perspectiva de perpetuar as desigualdades. Bourdieu vai fazer essa comparação nos liceus franceses e, fazendo uma análise para a nossa realidade, isso também se aplica de forma direta. Além disso, nós vamos ter o conceito de hábitos. Pierre Bourdieu escreve uma obra chamada Escritos da Educação e ele, dentro dessa obra, ele vai desenvolver a lógica do hábitos. O que é o hábitos? É o reflexo social que o indivíduo mostra de acordo com a sua posição social. Ele pode ascender socialmente, por exemplo, mas no espaço onde ele foi formado vai refletir subjetivamente nas suas relações. Imaginem que o ano passado o tema de redação do Enem também poderia ter sido pensado na perspectiva bourdieusiana. Nós tivemos lá democratização do acesso ao cinema no Brasil. Imagine que dentro dessa lógica do cinema, nós vamos ter lá a possibilidade do cinema ser um instrumento de divulgação, de veiculação de valores culturais que o indivíduo nunca viu na sua vida. E ali poderia ser usado como argumento de que a democratização do acesso ao cinema pode ser usado como instrumento educativo para que o indivíduo desenvolva o seu capital cultural e ele possa ficar por dentro daquilo que geralmente é cobrado nos exames. Imagine só, você está em casa, você já assistiu, ou já ouviu falar, ou tem alguma coisa que te retoma ao filme do Coringa, ao filme do Parasita, ou até mesmo ao filme Bacurau. E geralmente você teve acesso a isso, mas quem não tem? Quem não teve acesso a isso, porque o cinema é um instrumento, hoje, muitas vezes, não democrático de divulgação das suas relações. Então, o capital cultural, uma vez democratizado, poderia ser desenvolvido para a classe dominada. Imaginem só que dentro de toda essa teoria da educação, o nosso filósofo Pierre Bourdieu, o nosso sociólogo Pierre Bourdieu, ele vai trazer a ideia de que todas as relações sociais se reorganizam com base na prerrogativa de que o indivíduo, quando se organiza na sua vida profissional, ele tem um arcabouço teórico por trás. E a sua posição social vai ser determinante nesse processo. Então, meus amigos, fica ligado. Vocês vão receber agora, em breve, um link com uma atividade que vocês vão ter que assistir um curta-metragem para aplicar os conceitos de capital cultural e econômico no trabalho de vocês. Até mais e valeu! Tchau!